Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Queridos, o tema do nosso devocional de hoje é a oração que move o coração de Deus. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu quero aqui trazer uma ilustração para você raciocinar comigo, para que nós possamos entrar já no nosso texto base e meditar sobre tudo isso, tá bom? Então eu quero que você imagine uma criança pequenininha, uma criança pequena, num shopping muito grande, movimentado, aonde ela se perde do seu pai, ok? Algo muito corriqueiro num shopping. E ele olha para os lados, desesperado, né? Cadê meu papai? E de repente ele grita, pai! E em meio à multidão, a voz do pai ali ressoa, estou aqui. E em segundos ele corre para os braços do pai e se sente seguro novamente. É uma pequena ilustração, mas que ela é corriqueira. Quando nós vamos em shoppings, né? Nós sempre presenciamos algumas situações parecidas com essa, né? Que graças a Deus sempre termina muito bem. Mas quando a gente vê ali um pai, uma criança chorando, gritando pelo pai, pela mãe, automaticamente a gente já vê o pai ali desesperado, já ali para atender o chamado do seu filho. Da mesma forma, queridos, nós, por muitas vezes, nos sentimos perdidos em algumas situações e clamamos a Deus. Eu tenho certeza que você também já se sentiu assim muitas vezes perdido em alguma área da sua vida, em algum momento, e você clamou a Deus. Mas daí vem uma pergunta: será que estamos orando da maneira certa para que Deus ouça e atenda ao nosso clamor? Será que Deus está ouvindo toda e qualquer oração que chama por Ele, que grita por Ele, Ele está ouvindo? Ou será que tem alguma oração que não move o coração de Deus, que Deus não ouve, que Deus não responde? O que você acha? Escreve lá nos comentários do vídeo agora o que você acha. Você acha que Deus está ouvindo todo e qualquer tipo de oração? Escreve lá nos comentários do vídeo, já aproveita, já deixa um like lá pra gente, um joinha, compartilha pelo menos com 3 pessoas o nosso devocional de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você receber a notificação de todos os nossos vídeos, tá bom? Então, queridos, o nosso devocional de hoje, você vai poder descobrir qual é a oração que realmente move o coração de Deus. E como você pode aplicar isso à sua vida para viver respostas sobrenaturais na sua vida. Amém? Então eu quero desde já convidar você para ler comigo o nosso texto base e nós mergulharmos no nosso devocional de hoje. Amém? O nosso devocional de hoje tem como texto base o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, vai nos dizer assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Queridos, esse texto, embora seja um texto muito conhecido, ele vai nos revelar 4 chaves espirituais para uma oração eficaz. 4 chaves poderosas, 4 elementos essenciais para que nós possamos ter a nossa oração
atendida por Deus, para que as nossas orações possam mover o coração de Deus. Amém? A primeira chave dentro desse versículo que eu quero trazer para você, essa chave espiritual para uma oração eficaz, é a humildade. É a humildade. Queridos, nós não podemos esquecer de jeito nenhum que Deus ele resiste a um coração orgulhoso. Ele resiste, tá? Para Deus poder ouvir a oração de uma pessoa, primeira coisa, um coração humilde. O que muitas vezes a Bíblia chama de coração quebrantado. O coração quebrantado é aquele coração que reconhece a plena dependência de Deus. Esse coração quebrantado nós sempre vamos ver na Bíblia, queridos. Sempre vamos ver na Bíblia que, por exemplo, Jesus ele veio para aqueles de coração quebrantado, para trazer libertação, cura. Deus não resiste a uma pessoa que tem um coração quebrantado, ou seja, uma pessoa humilde. E quando a gente fala de humilde, a gente não está se falando de situação financeira, nem a cara de coitadinho. Mas estamos falando de um posicionamento de plena dependência de Deus. Ou seja, quem pode resolver a minha situação? Quem pode ouvir o meu clamor? É só Deus. Isso é o que torna uma oração humilde. Uma pessoa que realmente reconhece Deus. Sem humildade, queridos, a oração ela se torna vazia. A sua oração ela não passa do teto. Você já orou de uma forma que parece que a sua oração parece que não sai do lugar onde você está? Parece que aquela oração não enche o ambiente, parece que ela não chega até Deus? É porque talvez o seu coração estivesse orgulhoso naquele momento. E a oração de um orgulhoso não passa do teto da tua casa. Amém? Segunda chave nesse texto importante é a oração verdadeira. Pastor, mas oração não é oração? Não, existe oração verdadeira. O Senhor Jesus Cristo, conversando com aquela mulher na beira do poço, ele diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus fala de um verdadeiro adorador? Porque existem falsos adoradores. E assim como existem falsos adoradores, existem falsas orações. E eu preciso entender que a oração verdadeira, ela tem na sua essência um clamor sincero, algo que não sai da boca para fora, mas sai do seu sentimento, sai do seu coração, das suas dores. Ou seja, é uma oração verdadeira. Ok? Esse é o segundo passo para você poder mover o coração de Deus. Terceiro passo é buscar a face de Deus. Queridos, não apenas pedir bênção. Muitas pessoas têm visto Deus apenas como se fosse ali um drive-thru. O que é um drive-thru? É um lugar onde você entra com o carro e você faz um pedido, paga, daí você dá a volta e pega o seu pedido do outro lado. Em questão de 1 minuto, você tem o seu pedido já do outro lado. Tem muitas pessoas que estão vendo Deus como se fosse um drive-thru de lanche. Eu faço um pedido aqui, alguns ainda tentam até barganhar com Deus de alguma forma, dá a volta e pega o seu pedido do outro lado. Isso não funciona. Lembra do que eu disse para vocês agora de pouco sobre a oração verdadeira? A oração verdadeira também ela faz você buscar a face de Deus. Você ser mais íntimo de Deus, ser mais próximo de Deus. Amém? O quarto ponto nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, queridos, ele traz uma transformação de vida que atrai a resposta de Deus. Ele atrai a resposta de Deus. Quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 59, um texto que sempre eu tenho citado aqui em mensagens, em lives, é um texto
muito interessante, mas ele que traz de uma maneira simples e direta, muitas vezes, o porquê que Deus não responde às orações de algumas pessoas. E por que a oração de algumas pessoas não move o coração de Deus? Então, lá no livro de Isaías 59, verso 1 em diante, diz assim para nós, ó. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Opa! Pastor, embora eu já tivesse ouvido muitas vezes, mas eu nunca tinha feito uma ligação com a oração, com Deus ouvir a nossa oração ou não. Quer dizer que, se a minha vida estiver cheia de pecados, se eu não me arrependo, Deus não vai ouvir minha oração? É exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a maldade e os pecados escondem o rosto de Deus de nós. E por isso ele não ouve as nossas orações. Você está compreendendo, então? Então, o arrependimento genuíno que nós vimos lá em 2 Crônicas 7,14, se arrepender e se voltar do mau caminho, traz uma transformação de vida. Não é apenas da palavra, eu me arrependo. Não. Esse arrependimento, ele tem que atrair, ele tem que gerar uma transformação em mim. Ela tem que gerar uma transformação de comportamento na minha vida. Daí sim, isso atrai a resposta de Deus. Você já percebeu que muitas vezes oramos apenas pedindo coisas para Deus? Lembra do drive-thru que eu disse agora de pouco? Pois é. Muitas vezes as pessoas oram apenas pedindo coisas para Deus, mas sem um desejo genuíno da presença dele, de buscar por ele, de estar com Deus. Ou seja, Deus é apenas um realizador de desejos. Sabe, queridos, Deus ele quer de mim e de você um relacionamento profundo, concreto, verdadeiro. Deus não gosta de ser usado. Imagine se o seu filho só ligasse para você, só fosse atrás de você na hora que ele estivesse precisando de dinheiro. Como que você iria se sentir? Ah, pastor, eu iria me sentir como se fosse um banco. Só falta ter uma taja do banco na minha testa. Meu filho só me procura quando precisa de dinheiro. Você não se sentiria mal? Pois é. Imagine com Deus, queridos. Tem pessoas que agem, têm a coragem de agir com Deus da mesma forma. Só procura Deus quando precisa de algo. Sabe aquele amigo que você só lembra dele quando você precisa de alguma coisa? Ou aquele amigo que só lembra de você quando precisa de algo? Você não se sente mal? Pois é. Agora pense, será que não tratamos Deus da mesma forma às vezes? Muitas vezes a gente trata da mesma forma. Lembra da ilustração que eu disse no começo da mensagem? Do filho perdido no shopping? Correndo para os braços do pai? Pedindo ajuda com um coração sincero? É assim que Deus quer que nós venhamos nos aproximar dele. É com aquele mesmo sentimento. Estou perdido. Eu preciso do meu pai. Eu me perdi do meu pai. Eu preciso voltar para ele. E a Bíblia, queridos, ela é cheia de ilustrações, parábolas, que ilustra isso. Como, por exemplo, a parábola do juiz iníquo. Você lembra da parábola do juiz iníquo? Onde Jesus ensina sobre a necessidade de uma oração persistente. Ali naquela parábola, Jesus fala de uma viúva que ela insiste com o juiz iníquo até que ele fizesse justiça.
E nessa parábola diz que o juiz injusto atendeu o pedido daquela viúva. Daí você para pensar. Se um juiz injusto atendeu o pedido daquela viúva porque ela foi insistente, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá a oração daqueles que clamam a Ele dia e noite. A persistência na oração, queridos, significa confiar em Deus mesmo quando a resposta não vem. Ah, pastor, mas eu estou orando, a resposta não vem. Continue orando. Continue buscando. Você está alinhado com Deus? Você está sendo humilde? Você está buscando realmente a face de Deus? Não está querendo usar Deus apenas como se fosse um drive-thru? Não, pastor, eu estou orando mesmo, mas não estou tendo resposta. Então continue orando. O tempo de Deus, ele vai responder no momento certo as suas orações. Pense em algo que você tem pedido a Deus há muito tempo já. Pense. Será que você tem sido constante nas suas orações a Deus? Ou você tem desistido no meio do caminho? Porque se você tem desistido no meio do caminho, talvez aquilo que você esteja pedindo não seja tão importante, não seja essencial. Você está me entendendo? Quando você precisa muito, você insiste. E sabe, queridos, hoje Deus ele quer te chamar para que você tenha a sua fé renovada e para que você continue orando com perseverança. Um outro texto bíblico que eu gosto muito, que sempre quando a gente fala sobre cura e libertação a gente usa, é o livro de Tiago 5,16. Que ele fala ali no finalzinho que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Só que esse termo justo, né, o justo, a oração de um justo, não é que a pessoa seja justa na sua essência. Justa no sentido de dizer que ela está alinhada com Deus, está andando com Deus, tem um coração humilde, plena dependência de Deus, está andando em retidão com Deus. Então a oração dessa pessoa ela é poderosa e eficaz. Daí você para e pensa, pastor, quer dizer que a minha oração ela é poderosa e eficaz para mover o coração de Deus a meu favor, quando eu estou alinhado com Deus? Sim, é exatamente isso. Se você for uma pessoa alinhada com Deus, a sua oração é poderosa e eficaz. Qual é a diferença da oração de uma pessoa com o nome A, para a oração de uma pessoa B? A diferença dela é se uma é alinhada e se a outra não é. Qual é a oração que Deus vai ouvir? Daquela pessoa que está alinhada com Deus ou aquela pessoa que está desalinhada? Da pessoa que está alinhada. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos lembrar aqui um outro ponto? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, fala de um profeta chamado Elias. E o profeta Elias, ele fez algo inusitado. Sabe o que ele fez? Ele orou para que não chovesse. Ele orou. Ele falou, Pai, cerra o céu, não cai uma gota de água do céu. E sabe o que aconteceu? Não caiu chuva do céu. Por 3 anos, não caiu uma gota de água do céu. Você imagina, muitas vezes a gente fica 15 dias, 20 dias, um mês sem chover. A gente já entra em crise hídrica, né? Preocupado porque nós precisamos de água, nós precisamos de água. Imagine 3 anos. Elias ora, fala, não vai chover. E não chove durante 3 anos. Só que depois ele ora novamente e Deus envia uma chuva abundante. Por que Deus ouviu a oração de Elias e não ouve a oração dos outros? Por causa da retidão. Não era porque ele era profeta. É por causa da retidão do coração dele com Deus. É isso que torna uma pessoa justa. Quando a Bíblia chama de justo,
Quem nos justifica é Jesus, queridos. Jesus é o justo. Nós somos justificados por ele. Mas a palavra justo para um homem imperfeito, pecador como eu e você, significa estar em alinhamento com Deus. Então Elias, um pecador como eu e você, ele ora, cerra o céu e não chove. Depois ele ora de novo e Deus manda chuva abundante. Esse é o poder da oração de um justo. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, que eu não vou nem abrir porque são textos muito conhecidos, fala que quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, aqui nós vamos perceber que Deus ele quer um secreto com você. O que é um secreto? Um momento a sós contigo. Você tem tido um momento secreto com Deus? Você tem tido um momento que você fecha a porta assim, só está você e Deus, e você pode ali desabafar com Deus, chorar, clamar, agradecer, adorar, exaltar a Ele? Muitas pessoas não têm tido. Tem um estudo que diz, queridos, que o brasileiro, aqui no Brasil, porque essa mensagem, nós temos pessoas que nos assistem fora do Brasil, mas aqui no Brasil existe um estudo onde o brasileiro ele chega a passar de 4 a 6 horas com o celular na mão. De 4 a 6 horas navegando na internet, vendo coisas inúteis. Mas sabe qual é o tempo médio de oração de um brasileiro? 4 minutos. Ou seja, será que um celular está respondendo? Um celular está respondendo mais do que Deus? Será que o celular está tendo mais poder do que Deus para mover os céus a seu favor? Óbvio que não. Então o que está acontecendo? Está acontecendo, queridos, que as pessoas estão se afastando de Deus, mas elas só têm vindo para Deus quando a dor bate, quando o problema bate. Daí é a hora que as pessoas se questionam, por que Deus não está ouvindo a minha oração? Por que a minha oração não está movendo o coração de Deus? O tempo que passamos com Deus em oração, queridos, ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Se nós queremos ter que a nossa vida espiritual cresça, que as situações da nossa vida mude, eu preciso priorizar esse tempo de intimidade com Deus. Comece com 10 minutos que seja. Tire 10 minutos para estar orando com Deus. Tire momentos para você adorar, para você louvar, para você agradecer a Deus. Isso vai trazer algo grandioso na tua vida. E com o passar do tempo vai aumentando de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40. Vai se apaixonando pela oração. Vai criando intimidade com Deus e vai deixando Deus te envolver dentro desse amor ao ponto que você não consiga viver mais sem orar. Ao ponto de que em todo lugar, em todo momento, você está conversando com Deus, está batendo um papo com Deus, está adorando a Ele, está dando um cheirinho nele, né? Está dando ali uma palavra de adoração a Ele. Eu tenho certeza que Deus vai começar a ouvir tua oração e vai começar a mover o céu em seu favor. E as bênçãos te seguirão, como diz lá em Deuteronômio 28. Amém? Hoje, querido, nós aprendemos que a oração poderosa ela é feita com humildade, fé, persistência e arrependimento genuíno. Deus ele não desiste, Deus ele não resiste a um coração sincero, a um coração quebrantado, que busca a presença dele. Deus não resiste. Deus ele vem correndo e te envolve no amor dele. Agora pense, raciocine comigo.
Como está a sua vida de oração? Será que sua oração tem sido um verdadeiro clamor? Ou apenas palavras repetitivas, vazias, que não têm passado do teto da tua casa? Hoje é um dia novo. Um dia para um novo recomeço. E comece hoje. E eu lanço para você um desafio. Reservar 10 minutos que seja por dia, se você não tem orado. E passar a orar de uma maneira sincera e alinhado com os princípios que nós trouxemos aqui. Amém? E depois deixa o seu testemunho lá no comentário dos nossos vídeos. Aproveita lá nos comentários do vídeo agora. Escreve assim, ó. Deus sempre ouve a oração de um coração quebrantado. Deus sempre ouve a oração de um coração quebrantado. Deixa lá o seu like, compartilha pelo menos com 3 pessoas e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para mais palavras edificantes como essa. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse alerta, esse direcionamento. E eu coloco diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã diante do Senhor, clamando ao Senhor um fortalecimento espiritual, uma proteção sobre a vida deles no dia de hoje, que o Senhor guarde a saída e a chegada deles, e que as suas mãos, Pai, estejam sobre a vida deles, sobre a família deles, guardando e protegendo eles de todo mal e de todo perigo, Pai. E coloco diante do Senhor o pedido do coração deles agora diante do Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor mova os céus em favor deles, ouvindo eles, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.